Bem-vindo à videoaula de treinamento de uso do sistema ASIM SGE, Sistema para Gestão Empresarial. Acabamos de fazer o cadastro das entidades, são os remetentes, destinatário, consignatário, redespachante, pagador de frete ou tomador de serviço. Agora nós vamos para outro cadastro, outra opção, que na verdade agora é interessante, é trabalhar com a parte de fretes. Então vamos montar uma tabela de frete. Tabelas de fretes. E aí vamos fazer uma inclusão de tabela de fretes. Incluir. Como a gente já tem uma tabela de frete cadastrada, eu peço inclusão, ele vai sequenciar. Então, ou seja, vai trazer a próxima tabela, a tabela 2. Vou dar um Enter. E aí, cálculo por. O que é isso aqui? Por o quê? Aí vamos ler a mensagem. Por volume, por F fracionada peso, por L lotação viagem, ou por P percentual sobre o valor da mercadoria. Eu vou fazer uma tabela por fracionada ou peso. Então vamos colocar aqui a letra F. Data da vigência 1/5/2011. Referência da tabela de São Paulo para o interior. Isso aqui vai ser legal porque nós vamos fazer uma tabela por quilometragem, que a gente vai fazer já. Aqui no tipo de cálculo, km, cidade e estado. O que é isso aqui? Tipo de cálculo desta tabela de frete será por distância barra km, por praça barra cidade ou por estados. Vamos fazer uma por km, depois uma por praça, depois uma por estado. O que significa km? km significa o seguinte: eu vou cadastrar aqui uma tabela e eu vou dizer que essa tabela é para 50 km. Toda vez que tiver um transporte de uma cidade para outra em que essa distância entre as duas cidades compreende 50 km, vai estar abrangendo essa tabela. Aí depois eu vou lançar uma outra que é de 100 km. Toda vez que tiver um transporte de uma cidade que compreenda 100 km entre uma cidade e outra, aí ele vai cair nessa faixa de tabela. Mas onde que está isso? Vamos só retornar um minutinho para a gente entender o que? Que essa distância de quilometragem está aqui que nós falamos, ó, cadastro de cidades, distância entre cidades. Aqui nessa distância entre cidades, se eu for ver aqui, ó, nós temos aqui, ó, deixa eu ver, não vai ter isso aqui, não vai ter não. Vamos fazer aqui, será que tem Cruzeiro São Paulo? Cruzeiro São Paulo. Ah lá, tem uma distância aqui, Cruzeiro São Paulo, aqui ó. Não, aqui eu coloquei 2. Tá, Cruzeiro Assis. Olha lá. Então, Cruzeiro para Assis está dizendo aqui que tem uma distância de 300 km. Na hora de montar a tabela de distância lá, se eu colocar uma tabela e dizer assim, essa tabela aqui é para 300 km, então, quando tiver um transporte de Cruzeiro para Assis, que está aqui definido que são 300 km, ele vai pegar aquela faixa de tabela lá. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, voltando aqui em tabela, cadastro, fretes, tabela de frete. Vamos incluir, tabela 2, é uma tabela por fracionada peso, 1/5/2011, tabela de São Paulo para o interior. É uma tabela de distância, P praça ou estado, D distância. Essa tabela está disponível para uso, sim ou não? Sim. Deduz entregas do cálculo do frete, a quantidade cadastrada no cliente fornecedor. Isso aqui vamos dizer que não. Observação: se eu quiser colocar uma observação geral da tabela e na hora de imprimir essas observações vão sair na tabela, se não, vamos colocar aqui uma observação só para a gente entender. Aqui ó, incluir, aí 001 tabela, não é para carga volumosa cobrar 100% do frete peso. E assim vamos colocando aqui todas as observações que devem sair na tabela. Não vou colocar mais nenhuma.
Vamos sair, letra S. Confirma a inclusão da tabela de frete? Sim. Ele vai cair para a segunda parte da tabela, que é onde nós vamos definir as distâncias. Então vamos incluir. Ó, distância. Distância, base de cálculo 1. Essa base de cálculo 1, ela compreende de 1 a 25 km. Ad valorem é 0,3%. Taxa de frete 0,01. Ad valorem mínimo não quero. Percentual de seguro 0,02%. Frete mínimo não preciso colocar. Percentual de entrega, devolução, carreteiro, nada disso vamos colocar. Confirma sim. Ele caiu para a terceira parte da tabela, que é onde nós informamos os valores. Então, de até 100 quilos, nós vamos cobrar aqui R$10 fixo, tonelada ou unidade. Vamos colocar aqui que R$10 fixo. Confirma dados os valores detalhados da tabela de frete? Sim. Até 200 quilos, vamos cobrar R$25, também fixo. Até 300 quilos, vamos cobrar R$35 fixo. Até 1000 quilos, vamos cobrar R$250 tonelada T. Até 25.000 quilos, vamos cobrar aí R$380 por tonelada. Então, ou seja, o que eu defini aqui? Defini que até 100 kg são R$10 fixo, defini que até 200 são 25 fixo, defini que até 300 são 35 fixo. Até R$1.000, até 1000 quilos são R$250 por tonelada e até 25.000 quilos são R$380 por tonelada. Confirma sim, confirma os detalhes da tabela sim. Aí eu não tenho mais valor para colocar aqui, porque não tem carro que vai acima de 25.000 quilos, então eu vou dar ESC. Então, olha lá, nós ficamos aqui, ó, até 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos, 1000 quilos e 25.000 quilos. E os valores. Ah, mas espera aí, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui são as faixas de peso. Agora, essa tabela é uma tabela por peso que está dentro da quilometragem de 1,25. Vamos colocar aqui 26 km. Olha lá, ele muda, ó, ele vai pegar uma faixa entre 26 km a 50 km. Então, de valor vai ser 3 por 1000. Vamos colocar a taxa 1, depois nós vamos cadastrar a taxa. E a taxa não, a gente não consegue cadastrar aqui, ó, 555. Ele não abre o cadastro, então a gente tem que cadastrar a taxa antes de cadastrar a tabela, mas como eu tinha algumas taxas cadastradas, então eu pude aproveitar. Mas temos que cadastrar a taxa antes. Percentual de seguro 0,02%, frete mínimo não tem, reentrega, devolução, carreteiro, nada disso. Aí caímos para a faixa de pesos, então nós vamos colocar até 500 quilos, vamos colocar aqui R$85 fixo. Até 12.000 quilos, vamos colocar aqui R$240 por tonelada. E até 25.000 quilos, vamos colocar aqui R$390 por tonelada. Então, estou definindo aqui, eu tenho o que? Cadastrei duas faixas de quilômetro. A faixa de 1 a 25 km e faixa de 26 a 50 km. Dentro de cada faixa eu tenho as faixas de peso, ou a escalonada de peso, né? Agora, vamos dar uma paradinha, porque o tempo meu está estourando. Daqui a pouco a gente continua.